O super-herói Homem-Aranha foi criado por Stan Lee e Steve Ditko no ano de 1962 e desde lá até os dias de hoje tivemos diversas adaptações diferentes aí do Cabeça de Teia nas telas, nas animações, nos jogos, enfim. E hoje eu quero comentar um pouquinho com vocês sobre uma versão em específico, que é essa aí, a última versão, a versão atual do Homem-Aranha aí nas mídias, não é mesmo? E a versão da Marvel nos cinemas, do universo cinematográfico da Marvel, do Tom Holland, sim. Então quero comentar um pouquinho sobre esse Homem-Aranha aí, essa versão, parar um pouco essa versão com a versão dos quadrinhos e chegar a alguma conclusão se essa versão é a mais ou se pelo menos é fiel aos quadrinhos aí, pelo menos os quadrinhos do Stan Lee, do Steve Ditko, do John Romita, daquela época lá dos anos 60, que é a melhor versão do personagem na minha opinião, tá bom? Então vamos comentar um pouquinho aqui, peço pra você deixar seu gostei e se inscreva no canal você que não é inscrito, beleza? Bora lá! Beleza, o Homem-Aranha de Tom Holland fez a sua estreia em Capitão América Guerra Civil em 2016. E quando vimos aquela versão, né, aquele Peter Parker parecia um Peter Parker responsável, parecia um Peter Parker que já havia noção do que era ter a responsabilidade de carregar seus poderes de aranha, de como usá-los, né, parecia que tinha acontecido algo antes, né, daquele arco, que, poxa, tinha ensinado a ele já que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, sobre tal. Parecia um Peter Parker já maduro, apesar de estar no colégio ainda com 15 anos, parecia um cara maduro, parecia um cara que sabia como utilizar verdadeiramente os poderes, e vimos aquele Homem-Aranha com aquele traje incrível na estreia lá no aeroporto, lutando contra o Capitão América, contra os Vingadores ali, ele brincando com todo mundo, parecia que era a versão mais fiel aos quadrinhos até então do personagem, mas estávamos muito enganados, né? É claro que essa versão tem sim, assim como todas as outras, tem seus pontos que são bem fiéis aos quadrinhos, tem uns que são até bem legais até, que eu até vou comentar com vocês daqui a pouquinho, mas uma das principais características do personagem que faz a gente adorar tanto o Homem-Aranha é aquele senso de responsabilidade maior, né? Aquele velho lema que ele aprendeu, aquele que a gente tá cansado de ouvir, né? De responsabilidade, tudo e tal, ainda não estava presente nesse Homem-Aranha de Tom Holland aí do MCU. Tinha algumas coisas que me deixavam muito indignados em relação a esse Homem-Aranha, por exemplo, lá em Homem-Aranha Homecoming, né? Ele combatia um crime ali no Queens, só que ele tinha que pedir permissão para Tony Stark para Happy para ele enfrentar um grupo de vilões, para enfrentar vilões. E depois que ele enfrentava um grupo de bandidinhos, ele ligava pro Happy para dar satisfação pro Happy e queria provar o seu valor para entrar para os Vingadores. E ali também naquela época o Tony Stark desenvolveu um traje super tecnológico ali, deu de mão dada ali pro Peter, né? E ele usou com tanta irresponsabilidade que quando o Tony Stark foi pedir o traje, ele implorou pro Tony Stark deixar ele ficar com o uniforme porque ele não era ninguém sem o uniforme. Já começa por aí, porque isso aí não era nada Homem-Aranha. Nunca havia acontecido nada parecido nos quadrinhos, cara. E caramba, não só eu, né, mas como muitos fãs aí ficaram indignados e revoltados com isso e criticaram muito esse Homem-Aranha. E aí veio o John Watts e o próprio Tom Holland falar a respeito disso. Falaram que essa primeira trilogia do Homem-Aranha era uma fase de desenvolvimento, de crescimento de personagem, por isso que vimos ele tão imaturo do primeiro filme, mas isso viria a mudar aí nos próximos filmes. E convenhamos, demorou um pouco, né? Mas vamos continuar aqui. Outra coisa que irritava muitos fãs também é que, poxa, o Peter não guardava direito esse segredo dele, né, de ser o Homem-Aranha. Várias vezes a gente via ele lutando sem máscara, ao longo de todos os filmes, a gente sempre viu o Homem-Aranha do Tom Holland lutar sem máscara, cara, o que mal acontecia nos quadrinhos naquela época. Toda hora ele revela a identidade pra alguém, sem querer ou por querer. Em Guerra Infinita ele tá sem máscara lá e fala seu nome pro Doutor Estranho, de boa, assim, relax. Tipo, identidade secreta, não precisa, né? É tipo isso. O que era totalmente contrário dos quadrinhos. Nos quadrinhos, poxa, a identidade secreta dele é algo muito importante, cara. Demorou muito pra primeira pessoa saber quem era o Homem-Aranha, cara. Demorou muito. Já que, poxa, muitas pessoas, praticamente a Tia May, quer ver? Ned, Michelle, a Nick Fury, cara. Não suspeito também que a Shield também sabia, enfim. E várias pessoas, inclusive os Vingadores, cara. Todos sabiam que Peter Parker é o Homem-Aranha praticamente. E, poxa, isso me indignou pra caramba. Tava longe dos quadrinhos, cara. E também aconteceu aqueles fatos de Homem-Aranha longe de casa, no qual o Peter não queria ser o Homem-Aranha. Isso não tem problema nenhum, porque já aconteceu diversas vezes nos quadrinhos. Ele falou várias vezes nos quadrinhos que não queria mais ser o Homem-Aranha, falou que tinha se arrependido de se tornar o Homem-Aranha. Isso não tem problema, isso até foi bem abordado, só que de uma forma muito exagerada no filme aí, cara. Ele não queria mesmo, ele só queria pedir a MJ em namoro, só queria viver a vida dele de namorinho ali. E responsabilidade? Nenhuma. Pois é. E outro fato que incomodava os fãs também é que parecia que ele não sentia nenhuma falta do tio Ben
Mas quando o Tony Stark morreu, poxa, no filme seguinte a gente viu que traumatizou o moleque, né? Ele sentia mais falta do Tony Stark do que o tio Ben. Realmente isso não é legal, cara. Tio Ben é uma figura muito importante na história do Homem-Aranha, que fez o Peter ser o Homem-Aranha, né? Foi ali que, né, quando o Peter perdeu o tio Ben, foi ali que ele aprendeu por conta própria que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Dali pra frente que ele, poxa, foi criando esse senso de responsabilidade, o lema do Homem-Aranha, né? E a gente até então não tinha visto isso no filme. E ele tinha mais apego, parecia ao Tony Stark, do que, enfim. Eu acho que não tem problema nenhum em ter uma inspiração ali. Cara, ele é um garoto de 15 anos que é super-herói. Obviamente ele ia se inspirar em alguém ali, né, pra ser um herói também. No caso do filme aqui foi o Homem de Ferro, só que no nível altíssimo. Por exemplo, nos quadrinhos isso também aconteceu. Ele se inspirava muito no Tocha Humana na época, mas não nesse nível exagerado, cara. Eles até chegaram já a brigar nos quadrinhos ali dos primeiros, mesmo o Homem-Aranha sendo, né, um fã do Tocha Humana. Poxa, isso não os impediu de tretarem aí várias vezes, cara. Mas aquilo nos filmes era demais, era como se ele fosse uma figura paterna, um pai pro Homem-Aranha, né? Mas legal, beleza. Os principais pontos aqui negativos em relação a esse Homem-Aranha eu já falei, a falta da essência do tio Ben também aí nesse Homem-Aranha, poxa, ele nunca mencionou, e os produtores confirmaram que sim, nesse universo existiu o tio Ben, mas convenhamos, não parece nem um pouco, né? Mas beleza, agora falando dos pontos positivos desse Homem-Aranha, cara, claro, né, esse Homem-Aranha tem pontos muito legais, por exemplo, os filmes do Tom Holland, né, Homecoming e Longe de Casa, são filmes muito divertidos, cara, uma pegada leve assim, bem adolescente na época do colégio, aqui é muito legal, cara, inclusive os primeiros quadrinhos do Homem-Aranha lá, do Stan Lee dos anos 60, era essa pegada, cara, no colégio ali, pegada adolescente, pegada mais leve e divertida, era exatamente assim, muito legal. E vocês podem não ter reparado, mas o fiel assim, visualmente falando, assim, das roupas, o estilo assim do Homem-Aranha de Tom Holland também é bem fiel aos quadrinhos, cara. Os quadrinhos o Peter usava um pouco mais social ali, mas mesmo assim manter a fidelidade ali bem alta. E na época do colégio ele, poxa, era bullyingado até umas horas, cara. E também foi colocado ali dos filmes ali do Tom, não tanto quanto nos quadrinhos, mas estava ali presente, então era muito legal. E uma coisa que eu falei até nos outros vídeos aí passados sobre Homem-Aranha No Way Home, né, Homem-Aranha Sem Volta para Casa, esse Homem-Aranha de Tom Holland foi o que mais demonstrou, na minha opinião, essa parte de inteligência científica dele, desde o primeiro filme, cara, assim, na minha opinião. E novamente, não tão aprofundado quanto foi nos quadrinhos. Nos quadrinhos ele era um gênio no nível absurdo, né? Aqui a gente não viu tanto isso ainda, mas de todos os filmes, esse que foi o que mais apareceu assim nessa parte de genialidade científica. Homem-Aranha Sem Volta para Casa tá aí pra provar, né? Poxa, o que ele fez ali com os outros ali, as curas dos vilões, e fora que também fez sua teia, né? Isso é muito legal, eu me orgulho muito disso, desse Homem-Aranha aí, porque por mais que seja uma coisa simples, que é obrigatório ter nos filmes do Homem-Aranha, aqui foi ele mesmo que fez, não foi Tony Stark não. Isso, nossa, se fosse nesse nível também, pelo amor de Deus, né? Mas legal, aqui ele é um cara bem inteligente, fez seus lançadores de teia aí direitinho, e a inteligência ao longo de todos os filmes dele aí, cara, isso é bem legal. E agora um dos pontos mais importantes na minha opinião é que assim, nos quadrinhos, a gente sabe, né, a gente tá cansado de saber, né, como que é a origem do Homem-Aranha, não é? Ele foi numa excursão do colégio Midtown, que lá tinha uma aranha radioativa que o picou e beleza, legal. E, bom, a gente não viu essa origem nos filmes ainda. Nos filmes do Tom Holland que eu quero dizer, tá? A gente não viu a origem dele, mas nós vamos ter aí uma série animada do Homem-Aranha confirmada aí pro Disney Plus, que irá mostrar essa parte que a gente não viu ainda nos filmes, tá? Essa parte de origem, como que ele ganhou os poderes dele e o que desencadeou assim esse senso de responsabilidade, entre aspas, né? Que fez tornar o seu Homem-Aranha, né? Será que vai ser 100% fiel aos quadrinhos? Esperamos que sim. A gente reclama muito que não tem muito a presença do tio Ben aí na vida do Peter, mas eu quero falar uma coisa pra vocês, cara. Nas primeiras 40 histórias em quadrinhos do Homem-Aranha nos anos 60, cara, tio Ben foi mencionado apenas 3 vezes. Sim, é claro que ele é uma figura, assim, importantíssima na história do Homem-Aranha, né? Mas não como a gente pensa, galera. Pelo menos no início de carreira do Homem-Aranha, não. Nos primeiros anos, que eu quero dizer. O tio Ben foi se tornar essa figura importantíssima que a gente conhece mesmo logo depois da faculdade, cara. Quando o Peter foi pra faculdade, quando começou a ver os problemas reais de verdade pra ele. Por exemplo, a morte da Gwen Stacy e várias outras coisas. Foi ali que foi começando a ficar mais emblemático, mais importante, né? A figura do tio Ben na vida do Peter. E, poxa, agora o Homem-Aranha do Tom Holland tá indo pra faculdade, né? Quem sabe agora ele não venha mencionar mais aí, não venha mencionar de verdade, né? O tio Ben na vida dele, não é mesmo? Na parte do colégio, a gente não que tanto nos quadrinhos, a gente não via muito nessa época o Homem-Aranha mencionar o tio Ben. Mencionou pouquíssimas vezes, cara, só pra lembrar algumas coisinhas, enfim.
E vamos ver se a origem dele, né, dos poderes, né, como que foi, como que ele conseguiu esse senso de responsabilidade aí, se vai ser fiel aos quadrinhos, né, a morte do tio Ben, dentro da casa dele, ele não parou o ladrão que matou o tio Ben. E, poxa, vamos ver aquele velho lema, né? Será que vai estar presente nesse Homem-Aranha? Vamos torcer, galera. Bom, quero falar só mais uma coisa a respeito disso, é que eu acho que aqui nessa versão, a Tia May foi meio que substituiu o tio Ben. Por exemplo, aqui nessa versão eu acho que o que fez o Peter se tornar o Homem-Aranha foi, claro, a morte do tio Ben. Mas ele só aprendeu a responsabilidade mesmo de ser Homem-Aranha, de usar seus poderes, na morte da Tia May aí em Sem Volta para Casa. Ali ele realmente aprendeu que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, como ela disse para ele. Então ali ele teve um peso, né? Mais um peso na vida dele, um trauma de verdade. Então eu creio que ali ele aprendeu de verdade, 100%, esse senso de responsabilidade ali. E foi muito legal. E agora o último ponto que eu quero comentar é que Homem-Aranha Sem Volta para Casa corrigiu todos os erros que eu comentei ali no início do vídeo, cara. Sim, ninguém sabe quem é Peter Parker, ninguém sabe que Homem-Aranha é Peter Parker, ninguém sabe que Homem-Aranha é. Agora tem J. Jonah Jameson, até agora a gente não viu o Peter trabalhar como fotógrafo, quem sabe a gente possa ver isso agora. Ele trabalhando como fotógrafo pro Clarim Diário aí, pro pão duro do J. Jameson, é mesmo? Assim como é nos quadrinhos. E agora ele tem seu próprio uniforme, ele fez seu uniforme sem nenhuma tecnologia, pelo que parece, né? Soltando teias por Nova York. Aí os quadrinhos do Stan Lee mesmo, e isso é incrível. Ele não depende de ninguém para ser herói, para ser Homem-Aranha, só dele mesmo. E agora que o Peter vai pra faculdade, poxa galera, isso abre portas para muita coisa, para podermos ver arcos grandiosos aí nos quadrinhos aí, nas telonas, que venham ser apresentados vários personagens importantes aí para a história do Homem-Aranha nos quadrinhos, por exemplo, como Gwen Stacy, Capitão Stacy, Mary Jane Watson, embora eu acho que não vai aparecer ela, porque eu acho que ela é a própria MJ, a Michelle, só que como variante, né, com outro nome, mas que venham aí personagens importantes aí para a mitologia do Homem-Aranha nos quadrinhos, nos filmes. Eu esqueci, né, Harry Osborn, né, também, e que venha uma galeria de vilões incríveis aí pro Homem-Aranha enfrentar seus próprios vilões, que não sejam vilões de Tony Stark, pelo amor de Deus, mas vilões do Homem-Aranha mesmo, né. E galera, na minha opinião, a fase da faculdade do Homem-Aranha nos quadrinhos ali na década de 60 e 70 é a melhor fase do Homem-Aranha disparado, cara, a melhor fase do Homem-Aranha, cara. Então, esse Homem-Aranha tem potencial, os próximos filmes aí do Homem-Aranha na faculdade aí, esse Homem-Aranha totalmente novo, tem muito potencial. Pra mim, cara, a história verdadeira do Homem-Aranha, desse Homem-Aranha do MCU, do Tom Holland, começou agora. Agora sim, é Homem-Aranha de verdade. Estou muito feliz e tem tudo pra ser o Homem-Aranha mais fiel aos quadrinhos aí, quem já teve nos cinemas, e o melhor Homem-Aranha dos cinemas, na minha opinião, beleza? Em resumo, galera, o Homem-Aranha de Tom Holland é sim fiel aos quadrinhos, embora muitas coisas não foram, mas tudo isso foi corrigido e agora ele está mais fiel aos quadrinhos do que nunca, né? Ninguém sabe quem ele é, fez seu próprio uniforme, vai pra faculdade e que venham muitos filmes incríveis aí desse Homem-Aranha porque tem potencial demais. Histórias incríveis podem ser aí adaptadas aí no cinema com esse Homem-Aranha, tem muito potencial. E assim como as outras versões, né? Todos são sim fiéis aos quadrinhos e embora tenham muitas coisas diferentes, né, que fogem muito dos quadrinhos, tem suas partes que são totalmente fiéis e isso que importa, né? Cada um tem sua versão, cada um é diferente do outro e eu acho que todos são muito legais, embora sejam fiéis ou não aos quadrinhos, todos são muito legais, beleza? Comentem aqui o que vocês acham desse Homem-Aranha, o que vocês esperam aí para os próximos filmes aí do Tom Holland, como Homem-Aranha no cinema, que sejam muito fiéis aos quadrinhos porque tem muito potencial, como eu falei, beleza? Não se esqueça de deixar o seu gostei, se inscreva no canal, você que é novo por aqui, e ative o sininho para não perder os próximos vídeos, tudo bem? Comentem aí sugestões para os próximos vídeos, o que vocês querem que eu traga aí nos próximos vídeos aí, beleza? Pode comentar qualquer coisa aí, tá certo? Então é isso aí, fique com Deus, que Deus abençoe todos vocês, e até o próximo vídeo, galera, valeu!